Começa agora, Paternidade.doc, com Fernando Giffer. Puxa a cadeira, aumenta o som e pega um café, porque o podcast mais carisma do streaming deste país já está no ar, com sua proposta única em disseminar o amor, a presença e o indispensável cuidado paterno. Eu sou o Giffer, papai coruja da prematurinha Laís, dona das minhas moedas e dos meus nasceres e pores do sol, e sigo daqui no piloto da nave porque, de novo, a gente se reúne com um paizão top para trocarmos muitas figurinhas valiosas sobre todas as deliciosas nuances que envolvem o maior amor do mundo, como afeto, cuidados, segurança, transmissão de valores, presença e senso de responsabilidade. Nosso convidado especial de hoje já está ali, com um sorrisão largo no rosto, mas antes de apresentá-lo como ele merece, quero primeiro mandar um beijo e agradecimento especial a Philip Zavent, que além de apoiar nosso programa, é a marca número 1 no mundo em recomendação por mães para a linha de cuidados para mamães e bebês. E claro, meu abraço afetuoso também a todos vocês que têm feito deste podcast um verdadeiro ponto de encontro da positividade. Continue maratonando e disseminando os episódios antigos, e se quiser sugerir temas, convidados ou até propor uma parceria, é lógico que eu tô louco para te ouvir. O e-mail é contato@fernandogiffer.com.br, contato@fernandogiffer.com.br ou através das redes sociais no @FernandoGiffer. Fechado? Agora sim, ele é um patrimônio do rock independente desse país, com 26 anos de serviços prestados ao cenário underground e além de produtor e um dos idealizadores da Flecha Discos, que é uma gravadora independente e um coletivo de bandas parceiras, é atualmente vocalista e guitarrista do Xander e também vocal do Radical Karma e já liderou outras importantes e influentes bandas, como Noção de Nada e o Deluxe Trio. Mas, embora um ser humano enamorado pela música, ele está aqui hoje por um outro motivo tão apaixonante quanto a arte, o incondicional amor paterno. Sentimento que ele descobriu há pouco mais de 3 anos, quando recebeu de presente a pequena Melissa para dar ainda mais cores e sentido à sua trajetória de vida. Com 40 primaveras nas costas, senhoras e senhores, o marido da Mariana Aires, Gabriel Xander Obil! Salve, Giffer! Pô, muito obrigado pelo convite e pela introdução aí calorosa. Patrimônio foi foda, fiquei lisonjeado aqui, muito obrigado por isso. Porra, merece, né? 26 anos. 26 anos de serviço prestado, se você não for um patrimônio, rapaz. Se você tá dizendo, eu vou aceitar aqui, com todo respeito, humildemente, é claro. Não, imagina, cara, você é um patrimônio do nosso rock, do nosso hardcore melódico independente. E não só independente, né, cara, da nossa música. Eu acho que a gente, às vezes, tem muito costume de fazer essa divisão, né, cara, entre o major e o underground, o underground e o mainstream, quando, na verdade, a gente tá falando de arte, a gente tá falando de música. Então, uma pessoa que presta 26 anos, quase 3 décadas de serviços à música, ela precisa ser reverenciada. Então, toda a reverência do mundo pela arte que você vem contemplando a gente, cara. Obrigado mesmo. Valeu. Acho que além disso que você colocou, que eu concordo, mas também esse lance de estilos, né, cara, e nichos, porque muita gente às vezes confunde esse lance de hardcore e tal como um estilo de música, e eu sempre falo isso já, durante aí essa pandemia eu venho falando isso o tempo inteiro, que o lance do punk rock, do hardcore, ele tá muito mais na atitude, né, na forma que eu encaro não só o meu trabalho, mas a minha vida, as minhas atitudes pessoais também,
do que na música, porque a música ela não tem e não pode ter limites, né, cara? Assim, é arte, como você falou. Eu não quero ter esse rótulo na questão musical de forma alguma. A música era totalmente sem fronteira, né, cara? A arte era totalmente total. sem fronteira, né? E quem realmente acompanha a minha carreira e não só ouviu falar do meu nome por aí, que as pessoas realmente associam a isso, e talvez isso às vezes possa até afastar, sabe? Mais do que atrair pessoas, porque quem sabe o que eu já fiz e conhece, sabe que, cara, assim, apesar de ser sempre o pé ali no rock e tal, mas vai para vários lugares diferentes, cara, e já tem muita coisa musicalmente diferente, talvez até ousado, né? Porque, sei lá, às vezes você se arrisca numas coisas que não é a sua praia, mas, enfim, a minha praia é música, cara. O que eu gosto de fazer é música, inclusive contribuir com pessoas diferentes. Todas as bandas foram com pessoas diferentes, parcerias também, e eu acho que tudo isso daí só enriquece, cara. Tanto a parte de trocar ideia, mas também, falando do que eu estava dizendo antes aqui, a parte musical, ela não pode ser limitada de forma alguma. E é muito interessante o que você disse com relação, ao hardcore, ao punk rock, ele vai muito além da fronteira da música, né? Ele ainda ultrapassa tudo isso. E é muito louco, porque eu me sinto muito assim. E eu acho que a paternidade responsável, né, Bill, ela é muito isso, assim. Porra, isso é ser... Total. Você ser um pai responsável, você ser um homem responsável que cuida da sua esposa, que cuida do seu filho, né? Isso é ser hardcore, né, cara? Não, assim, além de cuidar, né, assumir a sua responsabilidade nisso, né, cara? Que eu acho que assim, cuidar não é mais do que a nossa obrigação. Agora, tipo assim, você matar no peito essa responsa, assim, saber que é sim a sua responsabilidade, eu acho que é o começo, assim, né, cara? É super importante. E essa parte que você falou, muitas pessoas gostam do estilo musical hardcore e vão a shows de hardcore e não têm atitude hardcore, não entendem o hardcore, né? A gente pode pegar como exemplo o Dead Fish, que eu sei que você é amigo do Rodrigo, inclusive ele que nos apresentou. A galera vai no show e não entende o que eles falam, então, sabe, é bem complicado isso aí. Acho que o lance do hardcore é exatamente o que você falou, tá nas nossas atitudes no dia a dia, em como a gente lida com as coisas, né, e resolve os problemas e encara também eles de frente. E, bicho, até pra gente começar pra valer aqui, que a gente tava nesse papo mais filosofal com relação ao hardcore, eu queria que você falasse como é que você e tua família estão encarando aí essa parada de pandemia, cara, com isolamento, um momento surreal que a gente vive, né, Bill? Cara, é surreal mesmo. Pô, eu fiz, né, 40, até virou meio uma piada assim, a minha esposa 40 na quarentena, né, foi tipo o bordão do meu aniversário, assim. Mas, cara, eu não imaginava que a gente poderia passar por uma parada dessa, essa altura, assim, da minha vida. Eu vejo pela minha mãe também muito, né, que eu tô, assim, tipo, uma pessoa já mais velha, aí você pensar, caramba, olha o que tá acontecendo, sabe? Olha isso, cara, quem diria? E é assustador, né, cara? De início, assim, eu acho que pelo menos, eu passei, assim, por algumas fases, eu acho que seja comum, né, entre as pessoas que eu converso. Algumas ainda estão em algumas dessas fases, outras foram para outras fases, mas acho que de início você fica assustado, mas você pensa que não, vai ser uma coisa assim rápida, né? Beleza, a gente se protege aqui enquanto durar, e depois chega uma hora que você começa a ficar meio desesperado, pensando, nossa, mas isso não vai acabar. E eu acho que a terceira fase, pelo menos para mim, é a hora que você vê que realmente isso é uma coisa que veio para ficar, né, cara? Em diversos níveis, por mais que a gente esteja aí no aguardo, torcendo para que venha uma vacina e a gente possa voltar a algumas atividades, mas assim, esse
essa experiência, ela vai ficar para sempre, cara. É uma coisa histórica, é uma coisa que eu tenho certeza que os nossos filhos, que é o assunto principal aqui do nosso papo, eles vão aprender sobre isso numa aula de história na escola, assim como a gente aprendia sobre guerras e, enfim, períodos muito complicados e difíceis, sabe? E a gente está vivendo na pele isso, né, cara? Então, é muito assustador em relação à minha filha. A gente se ajuda muito em casa, né? Se reveza, porque a minha filha tem 3 anos e é uma idade que demanda atenção o tempo inteiro. Ela não faz atividade sozinha ainda, não brinca sozinha, nem nada. No máximo uma televisão, que é uma coisa também que a gente tinha muitas regras que durante essa pandemia foram por água abaixo, né? Porque não tem muito jeito, cara. O que você vai fazer, né, cara? A televisão acaba sendo, sim, uma grande ajuda nisso, porque é um momento que você consegue respirar. E o que eu acho, cara, é que, assim, no meu caso, eu tento sempre enxergar alguma coisa boa, mesmo no caos, porque senão acho que a gente está fudido. E eu acho que, assim, uma coisa que eu posso dizer que foi boa é que a gente foi obrigado a ficar muito próximo, né, à nossa família. E eu vejo que isso fortaleceu uns laços, cara, que talvez na situação normal, digamos assim, não fossem se estreitar tanto, sabe? Tipo, o fato de você ficar 24 horas assim junto, né? O lance assim de um apoiar o outro o tempo inteiro, porque tem dias que você não tá bem, tem dias que a sua esposa ou seu esposo não tá bem, e você conseguir entender e lidar com isso, e às vezes, mais uma vez o que eu digo assim, de você chamar essa responsa, de tipo assim, falar, caramba, eu preciso segurar o volante aqui do navio, cara, porque senão ele vai afundar, alguém precisa fazer isso. Então eu me peguei em diversos momentos fazendo esse tipo de coisa que na correria do dia a dia, cara, a gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente trabalha com empregos não convencionais, né? Digamos assim, a gente não bate ponto. Então, os horários são muito doidos, a gente precisa muito, assim, se ajudar. A escola da minha filha era o que ajudava a gente, né? E aí, quando acabou a escola, meio que assim, fudeu, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que se reorganizar, assim, 100%, mudar totalmente a nossa rotina para se adaptar única e exclusivamente a ela, né, cara? Que é a coisa mais importante da nossa vida, assim, da nossa rotina e da nossa família, né? Então, eu acho que óbvio que tem muitas dificuldades, a maioria das coisas são muito difíceis, mas eu acho que nas dificuldades a gente também é obrigado a achar o melhor da gente para poder passar por elas, sacou? E eu acredito que pelo menos dentro da nossa família, assim, a gente conseguiu fazer isso. Não sei de que forma, não sei explicar, mas, cara, eu tenho certeza que a minha filha, por mais que eu saiba, assim, agora, por exemplo, a gente está aqui na casa da minha mãe, né? A gente ficou 6 meses sem ver minha mãe. Nunca fiquei tanto tempo sem ver minha mãe, nem a minha filha. Então foi assim, um reencontro bonito, assim, sabe? Muito especial delas. E, pô, me perdi um pouco aqui até no que eu tava falando, que eu me lembrei ontem quando a gente chegou, que foi massa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente começa a dar importância a essas coisas, e tirando esse fato de que a minha filha, eu percebo nitidamente quando ela encontra alguém, assim como ela encontrou minha mãe, que ela fica tipo muito eufórica, assim, pelo fato de estar falando com alguém, né? Porque ela, diferentemente da gente, não bate esse papo aqui no Skype, né? A gente esse lance das chamadas, né, cara? Isso foi uma coisa também muito boa, porque me aproximou de muita gente, cara. Talvez a gente não tivesse tendo esse papo aqui, porque a gente ia esperar uma ocasião de encontro físico
que às vezes demora 2, 3 anos, cara. Já pensou uma pandemia no final dos anos 90 ali, cara, né? Isso seria impossível. Então eu acho que esse tipo de coisa da gente saber que tá todo mundo em casa e você pegar o seu celular e mandar uma mensagem para alguém que você admira, que você gosta e perguntar, cara, vamos bater um papo? E a resposta ser sim, lógico, vamos. Cara, isso aconteceu o tempo todo. Tanto de pessoas que me convidaram ou pessoas que eu convidei, parcerias que surgiram. Então, para a gente tem esse lado que é mais fácil. Agora, para uma criança que não tem isso, é muito importante, cara, o contato. E a gente vê isso. E o contato dela é basicamente a mãe e o pai. O que para uma criança é o que importa, né, cara? É o que ela realmente precisa. Apesar de fazer falta o resto, mas eu vejo assim, eu tenho sorte dela estar nessa idade que talvez ela não lembre tão bem, né, cara? Eu não me lembro, eu já tive essa conversa até, já fiz um post no Instagram sobre isso, muita gente participou, interagiu nisso, eu achei bem legal, porque eu não lembro de quando eu tinha 3 anos, cara. Pouquíssimas coisas, sabe? Uma ou outra lembrança. E eu acho que os nossos filhos hoje vão lembrar mais, até porque tá tudo gravado, né? A gente tem tudo isso filmado no celular, Sim. Fotografado no celular. A minha filha, ela acompanha a evolução dela em tempo real, né, cara? Isso é muito louco. É uma coisa que a gente só vai ver o efeito disso mais à frente, acredito eu. Em relação à memória também, eu já li alguns estudos disso, não sei dizer se ela vai ou não lembrar, mas eu acho que talvez para uma criança um pouco maior, talvez pré-adolescente e tal, tenha sido muito mais barra pesada, tanto para as crianças quanto para os pais lidar com isso, sabe? Eu acho que a dificuldade para mim e para minha esposa maior foi de assim, cara, como que a gente vai fazer para trabalhar, pagar nossas contas e passar por cima dessa fase e atender a nossa filha como ela precisa e merece, sabe? Acho que essa que foi a maior questão e dentro de tudo isso que eu falei, acho que a gente tem conseguido sim se virar. Acho que a minha filha, ela às vezes você nota atitudes nela assim que você tem que levar em consideração, né, o que está acontecendo, mas no geral ela é uma criança muito feliz, cara. Ela se diverte todos os dias, ela recebe muito carinho, sabe? E isso eu acho que é assim, que bom, cara, que bom que a gente conseguiu se unir, ao contrário de algumas famílias que eu também percebi que não conseguiram segurar a onda, né, porque os problemas são diferentes, enfim, a forma de encarar a vida, a realidade é diferente, então isso tudo também conta muito. No nosso caso, cara, não é fácil nem um pouco, não tem como dizer. A gente tem muitos privilégios, né? Óbvio, assim, que nos ajudam. Mas, enfim, a gente vai levando um dia após o outro. E até aqui a gente, assim, posso dizer que tá tudo bem, assim, sabe? Dentro do possível, tá tudo bem. Ô Bill, me diz uma coisa, ainda sobre a rotina da Mel, cara. Como que vocês têm feito? Porque é aquilo, né? A pandemia, a quarentena nos obrigou os nossos filhos a se afastar dos coleguinhas na escolinha, do prédio, da rua. E aí eles, obviamente, se afastam também das brincadeiras físicas, aquelas brincadeiras que a gente considera, de repente, um pouco até mais saudáveis. Como tem sido a rotina dela com relação a isso? Vocês têm tido muito trabalho, por exemplo, para não deixá-la no celular? Porque a criança acaba não tendo o que fazer, né? E aí é um problema isso. Cara, sim, é o que eu também, eu tava te falando antes, uma coisa que a gente tinha meio regrado, assim, era o tempo de tela, né? É uma questão, para quem é pai que tá ouvindo isso aí, sabe muito bem que é uma questão que todo mundo enfrenta, hoje em dia, principalmente, né? Com celular, computador, iPad e YouTube, principalmente, né? Que é uma coisa, assim, muito sedutora para criança. Eu não tinha isso quando era moleque, provavelmente você também não. Então, eu acho que o que aconteceu é que a gente foi meio obrigado, assim, a liberar mais a televisão, né? Tipo, foi uma coisa até que a gente... Enfim, até a gente mesmo desencanou, assim, dessa preocupação, porque não tem muito o que fazer. Então, o que a gente faz, por exemplo, em casa...
YouTube é uma coisa que a gente não gosta, assim, a gente não deixa a Melissa assistir YouTube, primeiro porque o YouTube, se você bobear, entra alguma coisa ali que você não queria que a sua filha estivesse vendo, ou que não é apropriado para ela ver. É muito anúncio, né? Ou até um programa, sei lá, que pode entrar. Enfim, você não tem esse controle, né? Então isso é uma coisa que a gente, mesmo na pandemia, a gente não cedeu. Então o que a gente utiliza muito são os streamings, né, cara? O Netflix, que você coloca ali, você faz um canal para criança, e aí são os desenhos. Um ou outro também a gente veta mesmo. Lá em casa, por exemplo, recentemente foi quem também acompanha a gente, sei lá, pelo Instagram já comentou isso, já viu algumas fotos em casa onde tem um aviso sem Peppa e nem Marcha, né? Eu sou a Peppa. Porque são dois desenhos assim com crianças muito mal criadas, de certa forma, e a gente já se assustou vendo a Melissa reproduzir falas do desenho, assim, sabe? E a gente não acha legal. Então a gente tem esse cuidado com o que a gente vai deixar ela exposta, sabe? Mas, dentro disso, existem coisas, por exemplo, o filme da Frozen, né? O filme da Moana. Cara, eu já assisti esse filme, cada um deles umas 200 vezes com a Melissa, sabe? Ela não enjoa. Eu me lembro quando eu era criança também, que eu via e revia os mesmos desenhos, os mesmos filmes. Quais eram os desenhos que você gostava, Bill? Cara, desenho... De filme também, pode ser desenho de filme também. Não, filme é porque eu tenho, assim, a lembrança de ir ao cinema. E, assim, o primeiro filme que eu vi no cinema foi um filme chamado A História Sem Fim. E inclusive eu tenho uma música do Zander baseada um pouco nesse, faz uma referência a esse filme, porque, cara, eu me lembro de ver esse filme e ser uma coisa assim, de toda a semana eu ir no cinema como se fosse, eu não me lembro muito bem assim a frequência, mas a impressão que eu tenho é que todo, sei lá, sábado eu ia com a minha mãe no cinema ver esse filme. Eu devia ficar enchendo o saco dela e pedindo, e era esse filme, e eu queria ver de novo. E depois, conforme eu fui crescendo, eu continuei assistindo esse filme, cara. Eu me lembro de ir na locadora, né, que era, na nossa época era locadora, você ia lá e alugava a fita cassete, né, o videotape lá para ver. VHS, e aí passava o final de semana inteiro vendo, porque tinha que devolver na segunda. Enfim, foi um filme que eu meio que fui, ainda mesmo depois assistindo outros, até hoje, se tiver passando esse filme na TV, eu paro para ver, sabe? Então me marcou muito. E assim como outros de mais tarde, sei lá, De Volta para o Futuro, putz, vi muitas vezes também. Outro filme que eu vi muito, Feitiço de Áquila. Eu vi muitas vezes, ia com meu avô se amarrava e ver esse filme. Então, quando eu ia com ele no cinema, eu acho que ele não queria ver A História Sem Fim, nem o De Volta para o Futuro. Então, era esse que a gente via, esse era o filme que eu via com meu avô. E hoje em dia, cara, eu entendo, porque às vezes eu vou ver com a Melissa um desenho e tem uns que eu gosto mais. Tem, sei lá, eu quero ver o Shrek, que eu acho engraçado, e aí ela vê comigo esse, sabe? Porque ela sabe que eu gosto também. Então, tipo assim, já que eu vou ter que ver 15 vezes, eu vou ver esse que eu acho mais legal. E a gente vai chegando num acordo, né? E é engraçado, cara. Eu acho que uma coisa muito massa de filho é a gente se ver neles, né, cara? A gente vê eles reproduzindo algumas atitudes que a gente tinha e que a gente tem até hoje e nunca tinha parado para reparar, cara. E às vezes eu vejo, caramba, eu faço exatamente isso que ela tá fazendo. A gente se vê pelo olhar do outro, né? Total, e às vezes eu acho fofo e às vezes eu acho super irritante, mas assim, eu sei da onde que vem isso, sabe? Ela não inventou isso, ela viu eu fazendo e ela aprendeu comigo. Isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa muito louca e é o que eu sempre também converso muito isso com a minha esposa, que, cara, não importa muito o que a gente falha, né? O que importa é o que a gente faz, porque é isso que ela vai reproduzir, cara. São as nossas atitudes que moldam, né, cara, assim,
a personalidade deles. Isso é muito doido, cara. Tem que ficar muito atento a isso. Então, voltando só para finalizar em relação à sua pergunta, a gente, celular ela não tem, né? A gente não deixa. Às vezes de manhã, quando eu tô com muito sono, e a minha filha ela acorda às 5h30 da manhã, e para mim isso é difícil porque eu sou um cara, assim, sempre fui de trabalhar à noite, de ficar muito ligadão à noite, sabe? Então, para mim, meu horário de dormir é 2h30, 3 horas. Foi uma coisa que eu tive que mudar um pouco, né? Depois que ela nasceu. Mas mesmo assim, existem os dias que, cara, da meia-noite a minha cabeça tá, tipo, a milhão e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu acabo indo dormir 2h30, 3 horas e 5h30 ela acorda. E é foda, cara. Então, aí às vezes eu coloco o Netflix no celular e ela fica vendo um pouquinho ali enquanto eu tô tomando coragem para levantar. Mas fora isso, ela, assim, celular é a gente que segura, né? Para ligar para as avós, para os padrinhos, para os tios. É uma coisa que, assim, ela interage já muito bem, né? Com o vídeo no celular, que já é uma coisa meio impressionante para mim até, de ver. Porque a gente não tinha isso. Mas, fora isso, em relação à televisão e YouTube, é uma coisa que a gente não coloca. E os filmes também a gente faz uma, digamos assim, faz um filtro, sabe? Uma curadoria, assim, não, esse filme aqui, a gente prefere colocar até uns que a gente já viu em algum momento da vida e sabe que é tranquilo, que é massa, do que colocar qualquer um que ela peça, porque já aconteceu isso, sei lá, desenhos que eu não assistia, que as crianças adoram, tipo a Peppa, ou a Macha e o Urso, assim, a gente já viu na prática o resultado do desenho não sendo tão legal para ela, sabe? Eles pegam mesmo, cara, é muito doido, é muito rápido. E você comentou com relação ao cinema, né, que você se lembra de sempre ir ao cinema assistir História Sem Fim e tal, e entra dentro é ótimo, né? E entra numa pergunta que eu ia fazer para você com relação à infância, Bill. Quais memórias, cara, vem à tua cabeça quando você lembra da sua infância, assim? Você até comentou, poxa, de repente não vou ter memória de quando eu tinha 3 anos. A memória da primeira infância, ela acaba ficando muito distante. Mas quando você lembra do Gabriel criança, o que vem à tua cabeça? Cara, então, eu me lembro, porque, assim, o meu pai morreu quando eu era muito cedo, quer dizer, quando eu era muito jovem, desculpa, morreu, e isso foi uma coisa que me traumatizou muito, né, cara? Obviamente que é uma coisa muito forte, assim, para quem é criança. Só que quando você é muito novo, você não sabe lidar com as coisas, né? Então, assim, eu fiz anos de terapia e tudo mais. Eu tive problema de insônia, que segundo o meu terapeuta, vinha diretamente desse episódio aí, né? Assim, talvez o medo ali do abandono, enfim, esse tipo de coisa que foi difícil para mim de lidar, mesmo sem eu saber. Não era que eu sentia falta do meu pai, porque eu não tive tempo de conhecê-lo, sabe? Isso foi quando eu era muito jovem. Mas aquilo ali, aquela informação e o fato de eu não ter um pai, minha mãe nunca casou de novo, nem namorado assim não teve, então eu não tinha uma figura assim paterna. Então isso foi uma coisa que eu me lembro assim de ir na casa dos meus amigos assim e sempre ter um certo medo assim, né? Eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó praticamente e mais tarde a minha tia também, mas eu me lembro de serem figuras femininas presentes. Então o fato assim do pai, eu sempre achava que o pai era aquela pessoa mais autoritária, era o que dava bronca, né? E às vezes eu ia na casa dos amigos, eu tinha uma dificuldade maior de me relacionar com os pais, cara. Isso eu só fui entender muito depois. Eu me lembro muito, muito bem disso. E cara, de infância eu sempre me lembro assim de gostar muito de brinquedos tipo Comandos em Ação, He-Man, né, que era o que passava na Xuxa, sei lá, dos desenhos que eu via, né, de gostar muito disso, cara, que era uma coisa bem, também muito de propaganda na época, né, cara, aparecia lá o anúncio do boneco do He-Man, assim, a propaganda é um negócio
muito sinistro, né? E a gente vai entendendo isso depois, como que realmente o nego faz uma coisa voltada para te ter vontade de comprar uma coisa, ter um negócio. Isso é muito cruel, de certa forma. Mas eu lembro disso, cara. Lembro bastante da minha avó, né? Porque quando, assim, eu nasci em Belo Horizonte, morava lá com o meu pai e a minha mãe, numa casa, e o meu pai, ele teve um problema de alcoolismo, né, cara? Enfim, por isso a gente foi morar com a minha avó, e pouco depois disso ele veio a falecer. E eu me lembro, assim, bastante, cara, da minha avó, do meu avô, que na verdade não era meu avô, era o namorado da minha avó, mas que eu também não entendi o que era isso. Então, pra mim, sempre vai ser o meu avô. E disso, cara, eu aí cresci no Rio, né, cara? Então, ia muito à praia. Me lembro que eu sempre, sei lá, minha mãe conta que a primeira vez que eu vi o mar, eu fiquei impressionado, assim. E eu me lembro de gostar muito, assim, do mar, da praia, desse tipo de coisa. E pouco depois, assim, a próxima lembrança que me vem é a música também, né, cara? Eu lembro de criança, assim, de ver as capas dos discos do meu primo. Ele era metaleiro, assim, ele tinha os Iron Maiden, e aquilo me impressionava muito, as caveiras. Eu pegava e ficava desenhando, sabe? As capas, assim, por cima, tentando copiar o desenho. E mais tarde eu fui ter o interesse em ouvir o que estava ali, mas o visual, assim, já me chamava muita atenção. Quando eu era criança. E acho que provavelmente isso foi uma das coisas que me levou mais pro lado da música. Porque a minha mãe sempre ouviu música em casa e tal, mas nunca foi... Ninguém tocava nenhum instrumento, nem nada. Não tenho isso para falar, não, minha família sempre foi muito musical. Foi uma coisa que eu que tive esse interesse e fui atrás, sabe? E o cinema também, né? Que nem eu te falei. E o cinema também era teatro, né? Na época que a gente não tinha muita distração dentro de casa. Então a gente, a rua era onde estava a diversão, né? Tipo, tanto de jogar bola na rua com os amigos ou ir pro teatro, cara. Eu me lembro de as peças de teatro que a minha mãe me levava eram sempre as mesmas. Todo final de semana a gente ia ver a mesma, assim como os filmes. Eu me lembro bastante disso também. Você comentou um pouco sobre a falta que o seu pai fez e os impactos, enfim, psicológicos que isso trouxe para você, principalmente ali na infância, na fase adolescente. Eu queria saber de você se quando você soube que seria pai, se de alguma forma você sentiu medo de não ser um bom pai por não ter tido uma referência. Cara, assim, eu acho que medo não. Assim, eu tive, óbvio, acho que todo mundo tem medo, né? Assim, quando você pela responsabilidade, assim, caramba, agora eu sou responsável por essa pessoa, assim, 100%, né? Isso eu acho que é uma coisa que dá muito medo. Mas em contrapartida, no meu caso, eu acho que essa ausência de um pai foi uma coisa que sempre, pelo contrário, sempre me deu vontade, cara, de ser pai. Mesmo antes da minha filha nascer, mesmo antes de eu conhecer a minha esposa, cara, eu sempre quis ser pai, sabe? Sempre foi uma coisa assim, poxa, eu gostaria muito de ter... E engraçado, porque eu sempre pensei em ter uma filha. Justamente eu acho que por ter sido criado por mulheres, assim, eu não sei, eu sempre tive essa coisa. Eu me lembro quando eu era assim, pré-adolescente, teve uma época que a minha prima, a gente foi criado como irmão, né? Apesar de eu não ter irmão, eu considero ela como se fosse minha irmã. E eu me lembro assim, nitidamente assim, de atitudes culturais, né? O machismo ali enraizado, de tipo assim, você pode ir, mas a sua prima não pode, só se você levar ela. Esse tipo de coisa, assim, cara, que quando você é criança você acha estranho, mas depois, mais tarde, tudo vai fazendo sentido, né, cara? Quando você vê como funcionam a sociedade e as coisas que fazem as pessoas sofrerem muito e como que tá tudo errado. Então, eu acho que esse tipo de coisa eu sempre quis tentar fazer diferente, cara. Eu gostaria de tentar
de ser um pai mais legal do que todos os que eu conheci, talvez, sabe? De muitas vezes não é nem por maldade, mas é porque, cara, as coisas vão indo para esse lado. É uma sociedade diferente, era uma cabeça diferente, né? Assim, então eu acho que como a gente vai evoluindo como seres humanos e até também muito por parte desse contato, né, que a música me trouxe com o punk rock, né, cara, com essa coisa mais empática, com essa coisa menos preconceituosa, deixar de lado esse tipo de coisa, sempre me deu vontade de, eu gostaria de talvez passar isso para frente dessa forma, sabe? Mais natural, assim. Então, nesse sentido, eu acho que não ter um pai talvez tenha me dado mais vontade ainda de ser um pai para que a minha filha ou meu filho, se fosse o caso, tivesse o pai que eu não tive, sabe? É como se a Melzinha tivesse, de repente, suprido uma lacuna que ainda existia em você. Hoje você se sente mais completo? Tem alguma relação com isso também, ou Fabio? Cara, eu nunca pensei nisso, mas com certeza, cara, com certeza. Com certeza, eu acho que... Mas isso, acredito eu, que independente, né? Eu acho que todo mundo que é pai e que gosta, né, de ser pai, porque tem muita gente também que foge, né? Que aquele lance que a gente falou lá no início de responsabilidade, que se assusta e não encara, enfim. Infelizmente, é muito mais comum um pai ausente do que uma mãe, né? Porque a mãe tem a parte toda física ali, é muito mais complexo, cara, é muito mais difícil ser mãe, né? Então, eu acho que quando você curte, assim, você entende, talvez, a experiência que é ser pai, você absorve isso de uma forma... Esse clichê, né, que as pessoas falam, mas quando você vê a sua filha, tudo muda. É verdade, né, cara? É verdade. A sua vida, como você conhecia antes, ela acabou ali, cara. Agora é outra coisa, cara. Você não é mais aquela pessoa que... Você não vai fazer as mesmas coisas que você fazia antes mais, cara. Muitas delas, né? Vai ser totalmente diferente a sua rotina. Você vai se adaptar, tudo vai ser em função ali do seu filho, da sua filha. Isso daí, com certeza. Então nesse sentido, eu acho que sim, cara, que você se completa no sentido de que você entende muita coisa através dos seus filhos, né? Desde o momento que eles nascem, assim. Dos primeiros, assim, momentos, os primeiros dias, os primeiros meses, você consegue entender muita coisa a respeito de quem você é, por que você é assim e sobre os seus pais também, né, cara? Porque algumas coisas que você achava que seus pais, sei lá, vacilaram, você começa a entender muito melhor isso, cara, e até a respeitar muito mais os seus pais, eu acho, pelo menos no meu caso, sim. E aí isso sim, cara, isso me torna com certeza uma pessoa melhor e mais completa, porque é muito bom poder compreender coisas que antes você não fazia a menor ideia. Quem era o Gabriel antes da Mel e quem é o Gabriel agora? Putz, cara, eu acho que a maior diferença de todas é a organização, né? Porque eu sempre fui muito desorganizado, cara. Ter uma agenda era uma coisa que, que agenda o quê? Tá na minha cabeça aqui. Por exemplo, o Gabriel antes da Mel não teria marcado esse bate-papo com você na agenda. Não, quando chegar no dia lá, ele vai me dar um toque, eu paro o que eu estiver fazendo, e a gente vai... é hoje, sabe? Sim. Então, esse tipo de coisa, isso, para mim, é a maior mudança e a mais positiva, que é o lance da organização. E o lance, assim, Cara, o meu tempo, hoje em dia, ele é muito... Eu considero ele muito precioso, sabe? Então, tipo assim, eu não posso perder tempo com coisas que eu não quero fazer, com pessoas que eu não tenho interesse em estar perto, que eu sei que não me fazem bem, que não me acrescentam. Então, assim, eu acho que aquele corte do papo furado, sabe? Eu acho que essa é a principal mudança boa, assim, né? É a organização do tempo e o aproveitamento também
melhor dele, sabe? De ser, beleza, eu tenho 2 horas, então eu preciso usar essas 2 horas e fazer o que eu tenho que fazer. Se eu só tenho 2 horas, eu preciso escolher se eu vou fazer isso ou aquilo. Então você começa a ser mais seletivo em tudo, né? E a parte que eu vejo assim, que realmente talvez um dia eu até tenha de volta, mas não agora, é esse lance assim, da madrugada, de ficar, pegar um violão a hora que eu quisesse, compor uma música, né? E essa parte, para uma pessoa, um artista, um músico que vem aquela inspiração na hora, às vezes me vem uma ideia e eu tô, cara, fazendo um almoço dela, não posso parar, não posso, sabe? Os fãs já perderam quantos discos com essa brincadeira aí? Cara, muitos, cara. Isso com certeza muitos. Mas aí entra aquilo, né? Também provavelmente o que vier vai ser feito com mais critério, mais carinho, sei lá, e na hora que der, né? Tipo, é isso, cara. Você perde de um lado, mas eu acho que o que você ganha... Acho não, né? Tenho certeza que é muito mais, assim. É indescritível até. A pessoa que você se torna, né? Depois de você... Isso tudo eu tô falando no meu caso e imaginando as pessoas que também curtem, né? Assim, que provavelmente quem topa participar aqui desse bate-papo com você e quem também tem interesse em ouvir são pessoas que, como nós, curtem ser pais, né? Então essa galera toda vai entender muito bem o que eu tô falando. E é o que eu costumo dizer, cara. Eu acho que se um filho não muda o peão, bicho, nada muda. Uhum. Alguma coisa tá errado. O filho tem que mexer com a gente, sim, de alguma forma. Mexer com os nossos brios, com os nossos paradigmas, com os nossos conceitos, com os nossos valores. A gente precisa, é obrigação a gente sair uma pessoa melhor depois que o nosso filho nasce, né? Não é facultativo isso. Não é. E é isso que você vai passar para o seu filho ou para sua filha, né, cara? É o que você é. Porque você pode falar, não faça isso. Mas você vai lá e faz, não adiantou, porque o seu filho, ele é um reflexo das suas atitudes, cara, né? Da sua personalidade, assim, totalmente. Pode ser até que num momento ele queira ser tudo que você não é, né? Aquele lance da rebeldia e tal, mas mesmo assim é baseado no que você é e no que você faz. Muito mais do que o que você fala, cara. Porque se você tenta educar o seu filho na base do castigo, da regra, enfim, nesse tipo de coisa, é um band-aid ali, né, cara? Uma coisa que você coloca, você pode até resolver ali 10 minutos, mas no fundo você não está resolvendo nada, porque você não fechou ali a ferida, né, cara? Você não foi direto ali no negócio. Então você só está talvez adiando e talvez até aumentando um problema, eu acredito. Você sabia que a Philips Avent é a marca número 1 no mundo em recomendação para a linha de cuidados para mamães e bebês? É isso mesmo! Philips Avent está ao lado dos pais nessa incrível jornada da paternidade. E nessa jornada, a amamentação é um dos momentos mais importantes e muitas vezes mais desafiador também. Por isso, há mais de 35 anos, Philips Avent desenvolve soluções que agregam tecnologia e inovação a fim de ajudar os pais a suportar o desenvolvimento saudável de seus filhos. Philips Avent está presente em cada fase, desde a gestação até os primeiros anos do bebê, fortalecendo os vínculos e levando praticidade para o dia a dia com os seus pequenos. Mais do que uma marca, uma amiga de verdade para o momento mais importante da primeira infância dos nossos filhos, o aleitamento materno. Acesse loja.philips.com.br e conheça toda a linha desenvolvida especialmente para o bem-estar do seu maior amor do mundo. E quando eu perguntei pra você se a ausência paterna causou de repente algum medo pra quando você fosse pai, e você respondeu que, poxa, eu quero ser hoje pra Mel o melhor pai possível, o pai que eu não tive, eu quero ser pra ela o melhor pai possível. E aí a minha pergunta é a seguinte: dentro dessa sua tentativa, porque a gente tenta ser um pai melhor todos os dias, né? Essa é uma busca eterna. Você se surpreendeu com a sua versão pai? Cara, eu acho que sim. Acho que eu me surpreendo muito através das atitudes dela, né? Do retorno que isso dá, assim, do carinho que ela tem, de às vezes, assim, quando no meu caso, assim, acredito que seja também uma coisa normal, você
no início, ser pai é muito mais assim, você dá um suporte ali para a mãe, né, para poder fazer as coisas, porque a criança fica muito ligada à mãe, né? A Melissa, ela mamou durante muito tempo e tinha essa coisa do peito, assim, uma conexão que a gente não tem, né, cara? Então, depois que vai passando isso e quando começa a igualar um pouco as responsabilidades ali, eu acho que nessa hora, assim, quando pequenas coisas assim, tipo, hoje eu quero dormir com meu pai, hoje eu quero tomar banho com meu pai. Essa é uma coisa que para um pai, porra, para mim, eu fico muito babão, né, cara? Fico muito, porra, que legal, né, cara? Que a minha filha gosta de estar comigo, né? Eu sou uma boa companhia, ela sente a segurança e ela sente a confiança de estar comigo. Então, é nesse momento que eu acho que sim, que eu falo, pô, alguma coisa eu estou fazendo certo, porque, né, e coisas até mais simples, como um abraço sem motivo, né, cara, um beijo sem motivo. Em casa a gente tem muito essa coisa de falar que ama, né, a minha filha, ela fala até pro porteiro, assim, do meu prédio, que é super amigo nosso, eu te amo, sabe, ela tem, porque ela vê a gente falando isso o tempo todo. Sim. Então ela entende assim a importância dessas coisas e eu acho que a gente consegue passar para ela isso, que é muito mais legal do que se ela estivesse falando para alguém assim, eu te odeio, né? Esse tipo de atitude. Eu vejo ela desenvolvendo essa parte mais carinhosa e afetuosa, que é uma coisa que a gente tem em casa, que a gente tem com os nossos amigos, enfim. Eu acho que nesse sentido, uma coisa também que a gente sempre fez questão é que tivesse gente em casa, sabe? A minha filha, ela tem, sei lá, 4 padrinhos e 5 madrinhas, porque a gente, assim, a gente sempre fez questão que os amigos fossem em casa, que ela andasse com todo mundo. Então ela não é aquela criança que se esconde atrás da perna, ela fala o tempo inteiro, fala com todo mundo, conversa com todo mundo e lembra, né? Ela pede pelos tios, pelos amigos, ela tem essa coisa do afeto e de ser extrovertida, assim, porque é uma coisa da gente ter deixado ela livre, assim, e ter tido esse contato com outras pessoas, né, cara? Eu acho que quando eu vejo isso e vejo que ela curte isso e às vezes até supera, sei lá, alguma coisa que eu possa ter imaginado que fosse acontecer, tipo, às vezes, sei lá, em outros tempos, né, mas sei lá, vai um tio, uma tia dela em casa e ela só quer ficar com o tio, com a tia, esquece dos pais, sabe? Isso eu acho uma coisa muito massa, cara. Eu vejo assim, pô, ainda bem que a gente deu esse contato para ela, porque ela se sente segura aqui com os nossos amigos, né, cara? Isso eu acho muito massa. Isso é uma coisa que, pelo menos, eu não me lembro de ter tido quando eu era criança, assim. Sempre fui muito apegado na minha mãe e tal. E eu acho que é uma coisa importante. E que uma coisa que eu pude pensar que eu queria fazer antes e que eu vejo o resultado disso, sabe? Pô, que legal, ainda bem que a gente teve essa preocupação e esse foco, porque foi uma coisa que até agora, pelo menos assim, eu vejo que funcionou. Conta pra mim, Bill, como foi, não sei se você ainda lembra, mas tá recente, né? 3 anos só. Como foi quando você viu a Melzinha pela primeira vez? Cara, a primeira vez que eu vi ela, a Melissa, ela não encaixou, né? Ela não sentou direito na barriga para poder nascer. Então a gente teve que fazer uma cesárea. Não foi algo que a gente quis, mas foi o jeito. Então eu me lembro assim que perfeitamente no dia que eu estava dormindo, a Mari me acordou, fica calmo, tá? A bolsa estourou, meu Deus do céu, a gente está indo para o hospital e tal. Beleza, e aí a gente foi, e aí foi aquele negócio que você chega no hospital e aí já levam ela para algum lugar e você some, você fica sozinha, ninguém te fala nada, você fica ali no quarto, caramba, onde é que tá, para quem que eu ligo, você não adianta, porque celular já era. Então você fica esperando alguém que vai aparecer, que no caso foi a nossa médica, né, que veio bem depois, assim, sei lá, de horas depois.
que ela chegou para realmente fazer a cirurgia e tal. E aí, beleza, finalmente eu tive alguma notícia, cara, mas 3, 4 horas sem saber o que está acontecendo, desesperador. E aí, na hora que você, não, beleza, agora você pode vir aqui e tal, coloca a roupa. E aí eu me lembro do cheiro, cara, da sala, sabe? Me lembro do cheiro, me lembro do barulho, me lembro de tudo isso, perfeitamente. E eu me lembro de estar, assim, do lado da minha esposa, né, da Mari e tal, e a gente ficar conversando, assim, até para ela poder se acalmar, e eu também, eu sempre, cara, eu sou uma pessoa que eu desmaio tirando sangue, sabe? Às vezes, antes de sair de casa, eu já tô com a pressão baixa, porque eu sei lá, eu tenho algum trauma com agulha, com hospital, Cara, e aí eu sempre tive medo desse momento. Falei, caralho, eu vou ser aquele pai que desmaia na sala, né, cara? Mas só que nesse momento, cara, teve uma coisa de superação ali, sei lá. É uma parada muito forte, né, bicho? É, cara, assim, de querer tanto apoiar a minha esposa e estar do lado dela ali nessa parada que é bem... Qualquer cirurgia é uma coisa bem agressiva, né, cara? É bem sinistro. Então, eu até esqueci, cara, de mim nesse momento, sabe? Eu fiquei muito focado nela, em deixar ela tranquila e de estar ali do lado dela. Que eu me lembro da gente ficar conversando, cara, normalmente, assim, e de repente alguém chegar e falar, ó, aqui é a Melissa, tipo assim, eu me lembro, a gente tem uma foto, né, óbvio, né, desse momento, e eu me lembro, assim, de falar, caralho, cara, que louco, né, cara, assim, minha filha. E lembro desses primeiros dias no hospital, assim, de ver ela e, sei lá, quando eu lembro também, quando a minha mãe chegou e a minha mãe segurou ela e você poder ver a sua mãe com a sua filha no colo é uma coisa muito louca também, cara. Você fala, caramba, olha isso, né, cara? Eu só tô exatamente no meio desse encontro, né, cara? Assim, muito louco isso. É muito louco, cara, é muito louco. Isso tudo mexe muito com a gente e a partir disso você já começa a mudar, cara, a sua relação com o mundo é muito rápido, assim, tipo, assim, você já começa a ter medos e preocupações que você não tinha, a ter responsabilidades, né, também, que nem eu disse, pô, assumir essas responsabilidades, assim, não, beleza, daqui pra frente, e o outro lance é aquele quando você também sai do hospital, onde tem todo esse suporte de enfermeiras, e se der algum problema, você pode chamar alguém, e quando você chega em casa, né, cara, e são vocês três ali, e aí agora, né, e agora? Tipo, também é muito louco, cara. No nosso caso, a gente mora em São Paulo, e a minha sogra mora em Blumenau, minha mãe mora no Rio, né, então, assim, somos nós três mesmo, cara, nós três mesmo, tanto que assim, durante a pandemia, a gente conseguiu visitar a minha sogra lá no início. A Mari teve, assim, ficou muito abalada no iniciozinho ali. A gente precisou desse suporte, de sair de casa. Minha sogra mora numa casa, né, que tem um quintal e ajudou muito, né? Só de estar em contato com o sol, né, cara? Uma coisa que Sim. a gente não dá muito valor, mas que ajudou muito a gente ali no início. Para a gente poder voltar e organizar nossa vida e voltar a trabalhar, enfim, arrumar novas formas de trabalhar. E agora, assim, né, depois de, sei lá, 6 meses que a gente está aqui visitando a minha mãe pela primeira vez, mas, pô, eu me perdi de novo, cara, que doido. Mas, não tem problema. Ô, Bill, não, quer complementar, pode complementar, fica à vontade. Não, é que você me perguntou do primeiro momento e eu divaguei, mas eu acho que é meio isso, eu me lembro dessas coisas todas e eu acho que as responsabilidades, elas surgem desde esse primeiro momento, sabe? É mais até do que os medos, assim, você tipo, bom, beleza, daqui pra frente é outra história. Eu acho que isso bate na hora mesmo, cara. Essa ficha, ela cai muito rápido. Cara, tem um parceiro meu que ele é muito teu fã de muitos anos. E quando ele descobriu que você ia participar aqui do podcast, o cara enlouqueceu, bicho. Que massa. E aí, por isso que eu vou abrir aqui um espaço para ele. Tá bom. O nome dele é Paulo. Tá. Eu vou abrir espaço aqui pro Paulo para ele fazer uma pergunta diretamente para você. Se liga. Beleza. Fala, Bill.
beleza? Prazerzão, aqui quem fala é o Paulo, sou mega teu fã, mega fã das suas bandas. E eu tenho uma pergunta, cara, eu gostaria de... referente à sua nova banda Radical Karma, muitos se dizem que a música Ambar Báltico você fez pra Melzinha. Se foi, eu gostaria que você contasse um pouquinho da história dela pra gente aí ouvir, pra saber mais um pouquinho aí da sua vida com a sua filhota, que é maravilhosa. Abração, saudade dos shows, cara. Cê é foda. Esse é o Paulo, viu? Pô, salve, Paulo. Pô, muito obrigado aí, cara, pelo carinho. Que massa, que você curte meu trampo. Satisfação estar aqui falando com você também. E, cara, vamos falar um pouco dessa música, então. Sim, essa música foi provavelmente a primeira música que eu escrevi, né? Depois de... a primeira letra, assim, que eu fiz, eu acho. Depois de ter sido pai e tal. E sim, ela chama âmbar báltico, porque é aquele colarzinho que você coloca. A minha filha demorou muito tempo para nascerem os dentes dela, né? Muito. Isso foi uma coisa assim, que foi bem difícil pra gente, porque ela chorava muito, ela demorou muito para começar a comer. Hoje em dia ela é um trator, né, cara? Ela come 3, 5 pratos, você tem que tirar da frente dela, porque senão ela não para de comer. Ela come assim, muito. Mas no início era muito difícil, cara. Era muito difícil. A gente tinha essa questão dos dentes, que a gente também não sabia se era isso ou se não era, mas que com certeza atrapalhava muito ela. E aí esse colarzinho que a minha sogra que deu para ela e para minha esposa também. Elas usavam as duas, um igualzinho assim. Era bem fofo, aliás. E é um colar que teoricamente esse âmbar ele ajuda, né, a amenizar esse sofrimento, essa dor dos dentes nascendo e tal. E é uma música que fala disso, cara, de proteção, dessa coisa de você ser pai e você saber que a sua filha ou seu filho, ele vai passar por momentos, inevitavelmente, e também porque é assim a vida e tem que ser, que você não vai poder protegê-los, sabe? Coisas assim do tipo decepções, né, cara? Tanto com, sei lá, que seja com amigos ou com sonhos, com trabalho, com parceiros, assim, né? Com namoros, enfim. Esse tipo de decepção, cara, a gente não tem como proteger. São coisas que vão acontecer e eu acho que eu quis falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse meu sentimento em relação a isso, que é tipo assim, chega a ser um pouco uma certa impotência, assim, de você saber que você não vai poder evitar que isso aconteça, né? Impossível, e também eu nem quero, porque você estaria talvez até se metendo na vida da pessoa. A pessoa precisa passar por experiências, mas ao mesmo tempo também para dizer que eu vou estar sempre por perto, sabe? E que ela sempre vai poder contar comigo quando ela quiser e quando ela precisar, cara. E eu acho que foi meio... Essa música fala meio que sobre isso. Sim, eu fiz sim pra minha filha, e fala sobre essa reflexão que eu tava tendo de caramba, a minha filha vai se magoar muito na vida. Eu também esqueci de dizer que veio assim dos primeiros tombos que ela levou, sabe? Quando você vê a sua filha caindo no chão, se machucando e chorando, você fala, caramba, foi culpa minha, eu que deixei ela cair, sabe? Aconteceu já com a minha esposa, comigo, com a minha sogra, com a minha mãe, tipo... Mas é inevitável, cara, ela tem que cair, né? A gravidade, todo mundo cai, a gente cai e a gente levanta. Então é meio que isso, tipo assim, cara, você caiu, mas eu tô aqui, eu já te levantei o mais rápido que eu pude, te peguei no colo aqui. Então eu acho que a música é sobre isso, assim. Cara, vive a sua vida, experimente as coisas, se prepare, porque, assim, você vai sofrer, mas eu vou estar sempre aqui e a gente vai passar juntos pelo que tiver que ser, sabe?
Maravilha, tá entregue, hein, Paulão? Obrigado, viu, pela generosidade em respondeu com detalhes. Eu vou selecionar as perguntas aqui pra gente correr um pouco, que o Bill tem compromisso depois do nosso programa. E Bill, eu queria que você falasse rapidamente sobre alimentação. Vocês são vegans? Sim, cara. Eu queria que você falasse, cara, como que é isso na criação dela, porque a indústria alimentícia capitalista é mega tentadora para as crianças, né? Pois é, cara, mas eu concordo, mas eu acho que aí entra a questão do exemplo, né? Tipo, a gente não fala para ela ser assim ou assado. A gente é assim. Então, é o que ela conhece, né? É o que ela tem, tipo, de referência, assim, né? É a referência dela. As coisas que ela come sempre foram assim. Então, tipo, a gente tem a oportunidade de passar para ela os nossos ideais em relação a isso, como a gente enxerga e como a gente acredita e as coisas que a gente não concorda, de uma forma bem didática, cara. Porque criança adora bicho, né, cara? Todos os livros que a gente tem bichinho. A gente vai no parque e ela gosta de... A gente não vai a zoológico, né? A gente não pretende levar ela a zoológico, a gente não acha legal. Mas a gente vai a parque, onde tem os bichos soltos e tal. E cara, é incrível como a criança lida com os animais, assim. A gente tem um gato em casa, e o Roberto, o nome dele, e, cara, ele me enfia porrada, ele me arranha, ele me morde, enfim, é o jeito dele de brincar, mas me machuca. E desde que, assim, do primeiro dia, quando a Melissa chegou, cara, ele deita do lado dela, ela já machucou e já puxou o rabo dele, já, tipo, Felícia, sabe? Agarra o pescoço dele, pula em cima dele e ele não faz nada com ela, sabe? É muito louco isso, cara, como que a criança, né, tem essa coisa. Acho que o fato de uma criança ser fofa é uma coisa assim, para ela ser de proteção, né? Para esse tipo de coisa, até dos bichos, assim, né? Respeitarem, cara. É impressionante, assim, gato, cachorro, e mesmo os bichos do parque, assim, cara, ela não tem medo de nenhum bicho. A gente sempre vai em São Paulo no Parque da Água Branca, que tem uns pavões, e ela adora, ela tipo, chega perto, o pessoal fala, cuidado, que pode... Cara, ela não tem medo, ela chega perto, nunca aconteceu nada, às vezes até eu fico meio preocupado, seguro um pouco, mas o que eu quero dizer é que se a gente fala para ela assim, filha, isso aqui que o pessoal tá comendo é um bicho, mas por quê? Ela não consegue, às vezes eu tenho até, tipo, ela falando pra minha mãe assim, vovó, por que você come bicho? E tipo assim, dando uma prensa, sabe? E eu falo assim, não, filha, mas as pessoas, elas comem, é uma escolha, né? Assim, é complicado isso, porque ao mesmo tempo que também às vezes dá tipo até um certo orgulho assim, de, pô, olha lá, minha filha tá mandando uma real, mas é complicado, porque a gente vive numa sociedade, né? Que as pessoas têm opiniões diferentes, enfim, e a gente precisa respeitar. Então, isso é um pouco delicado, mas ao mesmo tempo não é difícil explicar para ela, cara. Às vezes o que acontece, a gente ainda não teve muitas experiências, mas, por exemplo, ela vai numa festinha de uma amiga, aí, tipo assim, o pão de queijo que eu compro para ela é um pão de queijo vegan que ela come, mas o negócio chama pão de queijo. Eu não falo, filha, isso aqui é um pão de queijo. É difícil explicar essa diferença, sabe? Sim. Que aí quando ela vai numa festinha e tem um pão de queijo, ela olha, é igual a amiga dela tá comendo, ela vai pegar e vai comer. E a gente também não tem essa paranoia, tipo assim, cara, é uma criança, ela na cabeça dela não consegue diferenciar, até porque o gosto é praticamente igual.
mesmo hoje em dia, sabe? Então, beleza. Mas, cara, se você quisesse dar para ela, assim, eu acho até um pedaço, sei lá, de carne, uma coisa que aí sim ela não tem nenhuma referência, ela não quer, cara. Ela não quer, ela não tem vontade. Pouquíssimas vezes ela perguntou sobre, assim. E se eu falar, filha, mas isso aqui é um bichinho, é um peixe, ela já não quer mais. Então, isso é uma coisa que é bem tranquila. No dia que eu decidi, né, assim, já era vegetariano com a minha esposa, mas no dia também que eu decidi me tornar vegan mesmo, foi por causa dela, assim, de que eu queria dar esse exemplo para ela, porque é uma coisa que eu acredito e tive um certo estudo nisso para saber que seria realmente o melhor para ela e não seria nada que nem tem gente que fala por aí, que tem até um caso recente, um absurdo, né, de uma criança que foi tirada da mãe por conta da mãe ser vegan. Então, tem esse tipo de absurdo que é uma coisa que, como você falou, da indústria, né, cara? Eles não querem perder dinheiro de jeito nenhum, não querem aceitar que a gente não precisa. Para além de você querer, sei lá, se importar com o fato da exploração e da crueldade com os animais, isso aí é uma outra questão. Mas essa questão que a indústria força a barra de que você precisa comer, porque senão você vai ficar fraco, porque, cara, isso daí a gente desmente todos os dias com ela e é muito fácil. Ela tem um livro lá que é o T-Veg, que é o dinossauro vegetariano, e os amigos zombam. Esse livro foi um dos primeiros assim que eu comecei a ler para ela e ela adora essa história, ela adora o T-Veg e ela confronta os amigos dele que falam, não, por que vocês não deixam ele em paz, sabe? Ela fala, não, mas por que você está comendo seu amigo? Então essa parte é legal de ver, cara, e a gente não impõe nada para ela, né? A gente, assim, o papai e a mamãe não comem, em casa não tem. Quando você crescer e você quiser fazer a sua escolha, você vai fazer. Mas na nossa casa não tem. É assim que a gente lida com isso. A gente falou um pouquinho lá no início sobre redes sociais, tinha comentado sobre um post, né, que você fez, e quem te acompanha vê que você posta bastante coisa sobre a rotina que você tem com a Mel nas redes sociais, enfim, no Instagram. Gabriel, pensando nesse mundo, cara, odioso que a gente vive, rodeado aí por covardes escondidos atrás de uma tela, essa exposição te assusta de alguma forma? Cara, sim, me assusta sim, cara. Sim e não, assim, porque no sentido de, se eu parar para pensar nisso, se a gente for ver exemplos, né, olha isso aqui que já aconteceu, mas isso que pode acontecer, pô, não tem como não ser assustador, né, cara? Não tem como não ser assustador, mas isso vale pra mim também, porque eu acho também assustador o tempo que eu fico, sei lá, rolando um feed no Instagram, o tempo que eu passo no celular com coisas que são inúteis também, sabe? Então todo esse lance de redes sociais tem um lado muito assustador. E é muito importante que a gente esteja ciente disso, eu acho, que a gente saiba desses perigos, mas ao mesmo tempo também existem formas de utilizar, no meu caso, da minha esposa, para trabalho mesmo. Como, assim, a gente precisa dessas ferramentas também, né? E, cara, eu tenho também, assim, porra, eu tenho orgulho e prazer em fotografar e mostrar a minha filha, sabe? É uma coisa assim que eu acho massa, eu gosto de ver também. Então eu penso nessas pessoas como eu. Óbvio que vai existir a maldade também. Eu acho que eu não tenho muito como eu fugir disso, sabe? Eu não acho que, se eu não colocar uma foto da minha filha na rede social, eu estou protegendo ela. Acho que não. Acho que, assim, quem quiser... Assim, infelizmente, né, cara? Infelizmente, a gente não está imune a esse tipo de coisa. Então, eu acho que o que se deve fazer é ter essa consciência, que nem você falou, existe um risco, pensa nisso sempre, cara. Tenta ser, sei lá, o menos invasivo possível, né? Você não vai colocar o endereço da sua casa, esse tipo de coisa. Mas eu não sei, cara. Eu acho que
que a gente não tem controle sobre a cabeça doentia das pessoas. Então, eu não sei muito bem qual seria a solução para isso, sabe? Não acho que seja o caso assim, não. Então, vamos deletar todas as fotos e redes. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que no que a gente, do jeito que a gente utiliza e que a gente mostra a nossa família e sem forçação de barra, assim, acaba sendo uma coisa que motiva muita gente, cara. Assim, o feedback que a gente tem pelas redes sociais é sempre muito mais positivo, de pessoas que, poxa, que legal, eu nunca tentei isso com a minha filha, vou tentar, ou às vezes de troca. Pô, vocês já viram o desenho tal, sabe? Durante mesmo a pandemia, eu fiz também um post para conversar com a galera sobre ideias para entreter os filhos em casa, e foi super legal, cara. Alguém me deu uma ideia de, tipo, pô, plantar um feijãozinho no algodão, cara, uma coisa que todo mundo já fez na escola, e é muito massa de ver ele crescendo. Tipo, todo dia a gente ia lá e regava, e a felicidade que foi minha também, não só dela, quando deu certo, sabe? Isso foi uma ideia que me deram no Instagram, num post, cara, assim como eu dei várias outras que as pessoas usaram também, que eu tava fazendo. E essa troca eu acho, cara, muito massa, cara, acho muito massa. Eu acho que se alguém falasse para mim, mas você não acha que você tá aqui conversando no podcast sobre a sua filha, não pode talvez um psicopata ouvir? Pode, cara, pode, mas a nossa intenção não é essa, sabe? Isso pode acontecer, claro, mas a gente não tá pensando nisso, e também não é que esteja descartando isso, mas é que não está no nosso controle, cara. A gente não vai deixar de fazer uma coisa que pode também ser massa e pode ajudar muita gente. Sem dúvida. Cara, a gente está se aproximando do quadro final do programa, mas antes eu quero abrir espaço para você falar da Mari, né? Mãe da sua filha, sua esposa. Eu queria que você falasse, cara, o impacto dela na sua vida, na sua evolução enquanto homem, pai, músico, empreendedor. Cara, o impacto da Mari na minha vida é, sei lá, 300%, né? Eu acho até que talvez eu tenha me tornado uma pessoa melhor em questão de diferença pós-Mari do que pós-Mel, porque a Mari já me preparou muito para quem eu seria quando viesse a Melissa, sabe? Você já chegou muito mais preparado, né? Com certeza, cara. Eu aprendi e aprendo muito com ela, sabe? Todos os dias ela é uma pessoa com uma personalidade muito forte, assim, uma visão de mundo que eu acho linda, assim, sabe? Que, tipo assim, que me motiva, assim, né? Que me direciona, às vezes, em coisas, assim, que eu vejo ela falar ou apontar, que eu falo, pô, realmente, cara, você tem razão, eu não tinha pensado por esse lado. E a forma como ela lida com as pessoas, como ela enfrenta os problemas, tudo isso, cara, me ajuda muito, assim, me ajuda muito mesmo em ter essa troca com ela também, que eu tenho certeza que coisas que ela também aprende comigo e a gente realmente soma bastante. Mas devo dizer que nessa balança aí, eu acredito que eu tenho aprendido muito mais, né, cara? Acho que a gente ainda mais, assim, de alguns anos para cá, a gente homem, né? A gente aprendeu muito aí com as mulheres, né? Em geral, assim, a gente ainda vem aprendendo e desconstruindo muita coisa. A gente tem muito ainda para aprender. A gente tem muito machismo enraizado na nossa criação e a gente combate isso diariamente. Eu acho que as mulheres também lutam com isso, porque a forma como foram criadas também tem enraizado em algumas atitudes que elas percebem muito mais e enfrentam isso mais diretamente para poder mostrar para a gente poder aprender e evoluir como homens e seres humanos também, né, cara? Então, na minha esposa, eu realmente vejo tudo isso, cara. E além assim, de eu ser apaixonado por ela
no nível assim de amizade, né? Porque, pô, é a minha melhor amiga, mas também eu sou fã dela, assim, sabe? É uma pessoa que eu admiro muito, assim. Eu tenho um orgulho, assim, de estar do lado dela e que ela seja a mãe da minha filha, sabe? Eu acho assim, cara, um dia eu falo isso pra Mel, mas ela não entende, mas assim, um dia eu vou poder falar assim pra ela: filha, a sua mãe é muito badass, assim, sabe? Tipo, eu fico zoando ela assim, de badass mom, assim, porque eu acho ela muito foda, cara. Eu acho que o jeito também como ela conduz, assim, o nosso dia a dia, como ela educa a Melissa, assim, eu fico de cara às vezes, cara, porque às vezes eu tô ali, pai babão, né? O quarto tá mozona, a gente tá dando risada e ela entra e dá um esporro geral em nós dois, assim, de tipo assim, caralho, é mesmo, né? A gente tem que arrumar esse quarto. Vamos lá, filha, vamos lá. Tipo, a gente tá viajando aqui. Então a gente vai, cara, é legal. E em contrapartida, às vezes também é um balanço, assim, que ela é uma pessoa bem mais, assim, explosiva, né? Então eu tenho essa coisa mais tranquila e às vezes a gente se equilibra também nesse lado, eu acho. E isso ajuda muito, cara, ajuda muito para a gente conseguir equilibrar a educação da nossa filha, sabe? Só para eu não esquecer, ainda sobre a Mari, porque eu acho que o que eu vou falar aqui é importante, o que você vai falar, na verdade, é importante para inspirar os outros pais. Eu vi que recentemente ela fez um desabafo no Instagram, Bill, falando sobre a amamentação. Né? Parece que ela teve um princípio de mastite, que para quem não sabe é uma infecção muito dolorosa no tecido mamário, tem sangramento de bico, enfim. E segundo ela mesma, no post, ela falou que teve choro misturado com leite e teve muita dor até ficar prazerosa a amamentação. Cara, eu queria que você me falasse sobre o seu papel nesses momentos de dificuldade dela, da mãe, porque são instantes que muitos homens viram as costas e tchau, né? Tipo, isso não é problema meu. Como Sim, foi cara. com vocês, inclusive, como foi com vocês nesse aspecto da mastite, mas inclusive no pós-parto, porque muitas vezes o pós-parto também é terrível para as mulheres, né? Sim. Com relação à questão hormonal, a questão do próprio corpo, de se olhar no espelho, a depressão que às vezes vem, uma tristeza, uma angústia sem motivo. Qual foi o papel do Gabriel nesse apoio com a Mari? Não, isso, cara, essa aí foi uma ótima pergunta. E é um ótimo assunto que realmente precisa ser mais discutido, porque, cara, a depressão pós-parto, ela é real, ela acontece mesmo, a gente passou por isso. E essa parte da amamentação, cara, é uma coisa que as pessoas não falam sobre. Eu mesmo, assim, na minha cabeça me preparei, né, li livros, sei lá, no dia que a Melissa nasceu, a gente fez aquele um curso preparatório, né, que ensina a dar banho, não sei o quê, que tinha lá no plano do hospital que a gente pagou, e a gente foi lá porque eu quis. Eu falei, não, eu quero ir. A minha Mari já tava, cara, você tem certeza que Não, eu quero ir, vamos lá. Tipo assim, empenhado, né? Mas, cara, ninguém, nem minha mãe, nem minha sogra, nem nenhum amigo, ninguém preparou a gente para essa parte. Ninguém, assim, nem perto de imaginar a dificuldade que é esse início aí, cara, e o sofrimento que foi. E eu acho que o pai, assim, o homem nessa hora, ele precisa muito focar na mãe, cara, muito, porque é quem tá precisando mesmo do apoio ali nessa hora e que fica muito sozinha, cara, porque é uma responsa muito grande, né, cara, que depende do seu corpo, que é uma coisa assim, cara, uma parte física que é terrível, assim, né? Não só das mudanças, como você falou, mas dos sentimentos também da dor, cara, que é muito grande. Assim, no início, a Melissa não pegava o peito de jeito nenhum, e aí vai machucando, sangra, cara, e aí, cara, e bate isso com o desespero de você ser uma mãe e você achar que não tá conseguindo desempenhar, né? Pô, não estou conseguindo amamentar minha filha, e essa frustração, isso vai gerando uma depressão imensa, cara. E eu acho que nessa hora, cara, o pai, ele tem que estar do lado e a gente toma, assim, umas patadas e tal, mas isso tudo é totalmente compreensível, cara, e normal.
E você tem que continuar ali do lado, dando um apoio, porque esse apoio, eu acho que é essencial nessa hora, cara, é essencial mesmo. E isso, cara, às vezes é um simples copo d'água que você se oferece para pegar, né? Uma simples comida que você prepara, uma simples louça que você lava, uma O amor e o coberta cuidado estão sempre Cara, nos detalhes, nos menores detalhes, né, cara? esse tipo de coisa, sabe? Que tá tudo bem, que é alguma coisa, assim, vou pegar, vou fazer, sabe? Ficar muito atento nisso, cara. Foca toda a sua atenção na mãe, eu acho, porque a criança, cara, tá ali com a mãe, cara, e a criança precisa da mãe nessa hora. Muito mais, assim, se não tiver o pai, vai dar tudo certo do mesmo jeito, sabe? Mas aí com o pai, a mãe, eu acho que ganha muito, assim, se tiver essa atenção, que poderia não ser o pai, né? Poderia ser uma avó, poderia ser uma amiga, quem tiver do lado, mas no caso nós como pais que somos presentes e assumimos essa responsa de estar ali, esse é sim a nossa obrigação, nosso papel de estar ali para o que der e vier e focar a nossa atenção em ajudar no que a gente puder a mãe a passar por isso aí, cara, da melhor forma, porque infelizmente não tem como a gente botar o nosso peito e oferecer no lugar, sabe? Não tem, uma sensação também muito ruim de impotência, é uma preocupação dupla, porque você está preocupado com a mãe e com a filha, né, cara? E nessa hora, às vezes, eu acredito que alguns pais possam se sentir excluídos até, porque tipo assim, a mãe, nessa hora, não tá nem aí pra você, cara, e ela não tem que estar, cara. Não tem, porque ela tá numa situação muito ruim, cara, muito difícil, então ela tá precisando de ajuda, ela não tem a menor condição de perguntar como você tá, sabe? Não importa, cara, assim... Sem dúvida. Entendeu? É isso que eu acho que talvez possa, como você falou, alguns pais viram as costas, porque às vezes pode ter... mas não tá nem aí pra mim, não tá perguntando o que eu tô achando. Cara, foda-se o que você tá achando agora. Você não tá passando por isso que eu tô passando. Então essa empatia aí nesse momento, cara, ela tem que existir e ela é muito importante, porque você dá a mão nessa hora, cara, eu acredito que seja a maior ajuda que você pode fazer como pai, tá do lado da mãe ali, porque a criança só vai ter a ganhar com isso, né, cara? De ter uma mãe mais tranquila e, enfim, e a mãe sentir uma confiança no pai que tá ali do lado, que, pô, a gente vai passar junto por essa parada, né? Mas foi bem difícil, cara. A Mari teve que fazer laser, né, pra cicatrizar o peito, que sangrou, que doeu, Bom, cara, tinha tudo para desistir, mas ela também foi muito guerreira, cara. Foi até o final, ela estava muito determinada. Ela teve a depressão, ela enfrentou, ela venceu essa parada. E, cara, assim, eu tenho muito orgulho dela de lembrar disso e é uma coisa assim que eu vou fazer questão de contar para minha filha como foi, sabe? Assim, e faço questão também de contar aqui para você e para quem estiver ouvindo, para que as pessoas saibam que existe essa fase que, assim, talvez não seja todo mundo que passe, possa ter exceções, mas é muito comum e muito mais comum do que a gente pensa e do que a gente fala sobre, porque depois que você passa, você descobre que muita gente já passou por isso, mas cara, a vida vai indo e é uma coisa que acontece lá no início e às vezes pode ficar apagado na sua lembrança, se a gente não continuar falando sobre isso, sabe? Então é um assunto muito importante que tem que ser sim, cara. Trago à tona e sempre essa experiência eu acho que vale muito a pena dividir e passar pra frente. Que demais, cara. Obrigado por compartilhar algo que é tão íntimo, mas que é tão importante a gente externalizar justamente para inspirar e ajudar muita gente que precisa e que de repente até está passando por isso nesse momento e não sabe como agir, né? Mas... Bill, meu caro, a gente está chegando ao final do nosso programa. Nesse momento é o seguinte, Bill, hora da sinceridade, hein? Tá. Me diz uma coisa. Antes de você ser meu convidado aqui hoje, você chegou a ouvir algum episódio desse podcast em algum momento?
Cara, eu vou te falar com toda a sinceridade que eu não ouvi por falta de tempo, cara. Não foi, né? Eu várias vezes me programei para ouvir e é uma coisa que, cara, eu nas últimas semanas aí, eu acho que eu participei de uns 4 podcasts de diferentes assuntos e, infelizmente, eu só fui ouvir depois de gravar, cara. Tipo assim, putz, cara. Mas cara, é tanta coisa acontecendo, mas depois que a gente bate um papo assim, cara, que passa daquela coisa que não que seja fria, né? Mas a gente tá ali trocando uma mensagem no WhatsApp, pô, vamos fazer, vamos... Mas depois que a gente tem uma conversa dessas, cara, pô, a gente passa a ser brother, né? Amigo da pessoa. Sem dúvida. Então, cara, agora eu já, assim, para além de eu participar ou não, eu já tô, assim, doido para ouvir você conversando com outras pessoas e vendo como foi o papo. Pô, que Então, demais. sabe, eu acho que por mais que eu não tenha feito meu dever de casa no sentido de me desculpa Não, aí, que isso, não, Foi- imagina. foi mal mesmo, mas assim, eu não vou nem te prometer, porque, porra, quem promete é político e não cumpre, né? Não, Mas eu te falo que com certeza eu vou ter essa curiosidade, essa vontade de continuar acompanhando o seu trabalho e que a gente não vai parar de se falar daqui pra frente, sabe, cara? Acho que Sim. isso que é o mais legal de tudo. Não, com Talvez- certeza. Talvez você mais à frente vai fazer sobre abordar um outro tema e a gente vai estar lá de novo se falando, entendeu? Eu acho que isso daí, cara, Com certeza. esse tipo de formato que é o podcast, né, que eu acho muito massa, que é essa conversa, cara, é uma coisa que, pô, seria assim, você precisa ter anos, talvez, de amizade com alguém pra gente desenvolver um papo que a gente teve aqui agora de primeira, e é muito foda, né, cara? É muito Real, bom. total. Isso eu acho muito bom, cara. Eu adoro podcast, cara. Cara, valeu. E assim, e da mesma forma que muitas pessoas vão se inspirar, né, com o seu episódio, fico feliz que de repente você tenha a oportunidade de ouvir qualquer hora aí na van, na estrada, os outros, porque pode ser que também algum episódio te inspire também. Com É um tema que a gente aprende o tempo inteiro com o próximo, né, com o pai o coleguinha do lado, né? Com Não tem certeza. E pode ter certeza que, como eu utilizo muito as redes sociais, você vai ver que eu vou compartilhar e vou marcar e vou falar, ó, cara, esse aqui foi muito bom esse papo, aprendi muito. Isso eu faço questão de fazer, cara. Eu faço questão de fazer justamente porque quase tudo que chega até mim é assim também. É alguma pessoa que eu gosto, ou que eu acompanho, ou que eu conheço, que reposta alguma coisa, que comenta sobre e fala, pô, cara, vou ver, que massa, sabe? Que recomenda. Eu acho que esse tipo de compartilhamento do que você gosta é o que faz ser legal a rede social, sabe? É exatamente isso. E eu fiz essa pergunta pra você, se você ouviu ou não o podcast antes, mas de certa forma foi bom você dizer que não, por quê? Porque isso significa que você não teve spoiler e, portanto, não houve tempo para você se preparar para o que vai vir a partir de agora, Não. no nosso último quadro, porque trata-se de um momento que, quanto mais espontâneo, melhor. Tá é bom. o seguinte, Bill, para a gente fechar da forma mais linda possível, eu tenho um quadro aqui muito legal e emocionante, que já é nossa tradição no Paternidade.doc. Chave na ignição, porque é hora de ligarmos ela, a cápsula do tempo. Senta que lá vem a história. E é o seguinte, para elucidar nosso ouvinte e também o Bill sobre como funciona o quadro, agora, Bill, você vai mandar uma mensagem especial para Melzinha. Mas não é um recado qualquer ou uma conversa costumeira que você, enfim, tem com ela no dia a dia, tá? Trata-se de um recado que você vai gravar para que ela ouça no dia em que você, paizão, não estiver mais aqui nesse mundo, entendeu? Então, é isso. Gabriel Zander, pensando que lá no futuro, se Deus quiser bem distante, a Mel vai passar por instantes de medo, angústia, alegria, euforia, momentos em que ela gostaria do seu ombro ou colo, mas não o tiver mais. O que você gostaria de dizer para ela? A palavra é tua, em primeira pessoa, esqueça de tudo ao seu redor agora, se esqueça de mim, valendo. Pô, esse aí é pesado, hein, cara? Nossa, realmente. Bom, vamos lá. Deixa eu me preparar aqui. Realmente vou até me aprumar aqui na minha cadeira. Porque
Isso aí realmente me pegou de surpresa. Poderia ter, tá vendo? Se tivesse escutado a parada, eu teria preparado esse texto bonitão aqui, mas não. Então, bom, filha, eu espero que durante todo esse tempo que a gente passou junto, eu possa ter deixado claro e transparente o quão importante você foi na minha vida, o quanto você me trouxe de conhecimento, de felicidade, de aprendizado. Eu sei que muitas vezes eu errei, mas em todas elas foi tentando acertar, isso você pode ter certeza. E que toda vez que você estiver passando por uma dificuldade como essa que talvez você esteja passando agora, você lembre de alguma coisa que eu te falei ou de algum momento que a gente teve e consiga voltar no tempo, assim como também estou voltando agora, para poder lembrar que, independente da parte física, né, eu vou estar sempre do seu lado, no seu pensamento, e eu sempre fiz o melhor que eu pude para te proteger e para te amparar. E não vai ser agora que eu não estou mais aqui que eu deixarei de fazer isso também no seu coração e na sua memória. Eu acho que é isso. Eu te amo muito, sempre te amei e sempre vou te amar. Independente de estar presente aqui fisicamente ou não nesse plano. Maravilha! Rapaz, emocionante, né? É um momento... É surreal pensar nisso, né, Bill? Nosso filho aqui sem a gente, né, cara? Confesso que eu nem queria ter pensado nisso, vou te falar. Mas é isso aí, cara. Quando vai acontecer esse momento? Tá aí Deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa te interromper. Quando você pensa na Mel aqui, nesse mundão legal que a gente conhece, convivendo com essa sociedade tolerante que a gente conhece, sem você, isso te tranquiliza ou te apavora? Não, me apavora. Me apavora muito. Me apavora muito, cara. Me apavora muito mesmo. Eu acho que agora, nesse momento, inclusive, se eu não tivesse a minha filha, ia me apavorar ter um filho, sim. Nesse mundo que a gente está agora, nesse país, nesse ambiente político, me apavora muito, cara. Muito mesmo. E também por conta disso, eu preciso e faço questão de me forçar a estar ainda mais presente em todos os momentos, sabe? Porque, cara, não tá brincadeira, não. Essa parte que você falou de intolerância e, bom, coisas que talvez sempre estiveram aí, mas que agora são aplaudidas, né, cara? E são exaltadas de uma forma que realmente me assusta de verdade, cara. Me assusta de verdade. Talvez a minha filha... talvez não, né? Ela vai ser do jeito que ela quiser ser e isso também me assusta, cara, porque algumas coisas são reprimidas de uma forma, cara, que eu não posso permitir que aconteça com ela, né? Então, aí nesse quesito eu preciso realmente lutar e ir para a guerra do lado dela. Não é uma coisa natural da vida, né, de decepções, não. Essa parte de intolerância a gente não pode aceitar, não. Bom, chegamos então ao final de mais uma edição do podcast Paternidade.doc, mais um capítulo inesquecível da nossa jornada. Afinal, novamente foi honroso trocar durante esse tempo com um cara tão bacana, tão talentoso e tão apaixonado pela família. Valeu por ter aceito, Bill. Espero que tenha sido tão rico pra você quanto foi pra mim, meu velho. Muito obrigado. Pô, grande Griffler, foi demais, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Queria agradecer meu amigo Rodrigo Lima também, que fez essa ponte. Obrigado, Rodrigo. A gente certamente começou um papo que ainda não acabou. Pode ter certeza. Sem dúvida. Que a gente ainda vai se falar muito e a gente ainda tem muita ideia para trocar. Valeu todo mundo aí também que prestou atenção. Quem quiser entrar em contato comigo, me procura pelo Instagram, que eu sempre troco ideia dentro do possível com todo mundo que eu consigo e acho massa compartilhar e trocar
coisas, ideias e coisas boas. Valeu, Bill. Vou marcar com você, com o Rodrigo, para quando a quarentena acabar, a gente se trombar lá no hangar, num showzinho. Pô, com certeza. Terminar com certeza. esse bate-papo lá. Fechou? Com certeza. A gente vai bater esse papo no hangar e depois um na pracinha com a criançada toda também, que vai ser massa. Fechou. Vou levar minha Laís também. É nóis. Beijão nela, cara. Se cuida aí, fica bem. E quando precisar, conta comigo sempre. É recíproco total. Minha gratidão também a Philip Zavent, que é a marca número 1 no mundo em recomendação por mães para a linha de cuidados para mamães e bebês, por mais uma vez apostar nesse programa, apoiar esse episódio e dividir crenças e valores que vão totalmente ao encontro do que acreditamos no que tange ao mundo de pais presentes e famílias mais felizes. Valeu, Philip Zavent, mais uma vez parceira do nosso episódio. Quanto a você, ouvinte, homem ou mulher, papai ou mamãe que esteve aqui conosco até agora, muito, muito obrigado. Se você não conhecia o programa e curtiu, torço para que continue acompanhando a jornada todas as terças, porque é mais do que bem-vindo. E aos que já eram fãs do Paternidade.doc, nos acompanhando há alguns episódios, muito obrigado de novo por sempre voltar. Fortaleçam e disseminem, porque tudo é feito na unha, sozinho e com muita, muita verdade, coração e amor, acreditem. E não se esqueçam de que meu quarto livro tá batendo na porta, hein? Vem aí, pela editora Lumen Juris, Paternidade.doc, que leva o mesmo nome, obviamente, do podcast. Mas só depois da quarentena, porque aqui a gente respeita o isolamento e a vida das pessoas vem sempre em primeiro lugar. Valeu, gente, até a próxima, fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.